52 países, 31 línguas, né? Foi algo surpreendente. Foi, passou. E foi algo assim surpreendente que a gente viu, né? De a diversidade. Muita gente nos abençoou durante essa semana. Então, hoje está de volta. Cheguei ontem, um pouco meio ainda desorientado, mas acho que vai dar tudo certo, né? A gente está na nossa série sobre Salmos. A gente encerra hoje a nossa série de Salmos. Domingo que vem a gente começa uma nova série, que vai ser surpresa, não vou avisar, né? Você vai saber domingo que vem. Então eu quero terminar hoje com você no capítulo 90, Salmos capítulo 90, no verso 1. Salmos capítulo 90, verso de número 1. Se achou aí, diga amém. Vamos ler do 1 ao 4, diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Vamos orar? Nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guarde. Sejamos, ó Pai, orientados pela Tua palavra nesse momento, nesse tempo que para nós é um tempo mais importante, ó Pai, do culto que celebramos a Ti, o tempo da Tua palavra, onde aprendemos, onde somos edificados. Abra o nosso coração, Pai, abra a nossa mente, para que possamos compreender a Tua mensagem seja então revelada, Pai, aos nossos corações. Fala conosco nessa manhã, nós estamos aqui porque precisamos da Tua palavra, ela que é o nosso alimento, ó Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, guarda-nos, ó Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia. Esse é o nosso desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tenho vindo nesses últimos 2 meses, completamos hoje 8 encontros, né, que nós tivemos, separamos alguns salmos, todos eles estão aí na nossa página no Facebook, se você puder, se você não assistiu algum, assista. No último domingo a gente viu mais um salmo de Davi, falando sobre também da graça, da misericórdia de Deus, né, como é importante celebrarmos o tempo que temos juntos em comunhão e comunidade. Vimos isso no último domingo, e o livro de Salmos ele sempre continua sendo esse guia que para nós é algo insubstituível, né? Um ótimo devocional. A nossa intenção em toda essa série é que você tivesse ideia, né? Tivesse um diagnóstico da sua atual situação de vida, né? Da sua condição espiritual hoje, e que você fizesse alguns apontamentos de coisas que você precisa ajustar, acertar na sua caminhada cristã. Ao passo que a gente olha também para o livro de Salmos e vê como que esses textos têm servido de consolo para a igreja, tanto no passado quanto nos dias atuais, né? A gente teve aqui uma série de ensinamentos nesses domingos, vimos salmos de alegria, salmos de instrução, salmos de aconselhamento, salmos de disciplina, cada um deles escrito em épocas, em tempos diferentes, né? Você ouviu sobre que um tempo depois do exílio, o livro de Salmos era usado também como inário dos judeus, então eles eram todos cantados. Tudo isso pode ter muita possibilidade de nortear a nossa vida a partir de então. Uma das grandes contribuições que a gente olha nos Salmos, quando a gente olha, porque se trata de algumas poesias, alguns escritos em meio a alguns acontecimentos, então uma das grandes contribuições que os Salmos têm é a possibilidade de nos ajudar em determinadas situações da nossa vida. É a possibilidade que ele tem de nortear alguns passos da nossa vida quando vivemos situações semelhantes. E a gente vê aqui nesses relatos, em tudo que a gente viu, e que muitas vezes, né, eu queria encerrar a série com esse salmo, porque esse salmo fala um pouco sobre quem Deus é, sobre o conceito de Deus, que de repente todos nós temos um, mas por algumas vezes ele pode estar um pouco equivocado. Não sei se você lembra, se você lembrar, você vai denunciar a sua idade, evidentemente. Eu não sei se você lembra daquela revista chamada Seleções, você lembra disso? Quanta gente lembra? Nossa. Já entregou, né? Entregou. Mariel não lembra? É da sua época não. Então
Quem lembra, então, né? A gente está passando, né? Eu também não lembrava, estava pesquisando aqui, por acaso apareceu para mim. Há um tempo atrás, né, a revista Lições, depois você procura lá, você nem se existe ainda mais. Existe? Existe ainda? É igual Hermes, não acaba nunca mais, né? Tá certo. Há um tempo atrás a revista Lições fez uma pesquisa e apontou que 95,3% dos brasileiros acreditam em Deus. Não estou falando de quem são cristãos, evangélicos, né? Não estou falando de religião nenhuma. Independente da religião, a gente tem uma média de 90% a 95% dos brasileiros que dizem acreditar em Deus. Se tratando do tamanho que nós somos, né? Quase totalidade da população brasileira, por mais que não creia ou não creem corretamente, não creem como se deve crer, como a Bíblia diz, essa não é a pergunta. Essas pessoas, né, praticamente todo brasileiro tem um conceito, tem alguma coisa a falar quando o assunto é Deus. Dizem acreditar, e aí não interessa se para ele é uma força superior, é uma luz muito grande que entra no quarto dele. Quase toda a população brasileira tem um conceito sobre isso. É óbvio que para nós há uma grande diferença entre elaborar um conceito sobre Deus e de fato conhecê-lo. Há uma grande diferença em dizer que você sabe algo sobre Deus, mas percebê-lo na sua caminhada de vida são coisas totalmente diferentes. O desafio que eu quero propor hoje com esse salmo é que a gente possa reajustar o nosso foco sobre Deus nas nossas vidas. E por que a gente precisa mudar alguns conceitos? Porque todo mundo tem um conceito sobre Deus, né? Quando o assunto é Deus, todo mundo tem algo a falar, até para dizer que ele não existe. E Deus é um assunto que todo mundo tem esse tipo de opinião para dar. E se você olha para o meio do Brasil, do nosso povo brasileiro, todo mundo tem uma ideia sobre Deus. Seja Deus uma grande luz, seja um ser cercado de muita energia, seja uma grande emanação de força. No entanto, há também pessoas que veem Deus como alguém distante. Aí ele existe, mas ele lá na dele e eu na minha. Veem Deus como alguém totalmente impessoal, distante da realidade humana. Mas se Deus existe, por que o país está essa bagunça toda, né? Há pessoas que até acreditam em Deus, mas não creem na possibilidade de conhecê-lo. Não creem na possibilidade de se relacionarem com Ele. Como se Deus, de fato, estivesse na dele sem se importar com a realidade humana, né? Não estivesse nem aí para essa bagunça aqui embaixo. Já outras pessoas olham para Deus e o conceito que essas pessoas têm de Deus é um Deus que pune a felicidade dos homens. Se isso faz bem, se isso traz alegria, isso não agrada a Deus. Olham para Deus como um Deus que simplesmente está lá para nos dar uma lista de proibições e na verdade a gente olha e parece que Ele proíbe todas as coisas. Esse é o conceito de quem olha para Deus e não consegue pensar em outra coisa a não ser em regras, a não ser em leis, proibições, negações, uma cara feia, dizendo não para tudo que se pede. Também tem pessoas que enxergam Deus como um salvador da pátria. Não está nem aí para Deus, não quer saber de nada do que a sua palavra realmente diz, mas se lembram de Deus no momento de aperto, né? Aquele momento de dificuldade que a gente ouve a típica expressão, ai meu Deus do céu, né? Então, e agora, Jesus? É interessante que eu sempre me lembro de uma situação que ocorreu. A gente estava eu não lembro exatamente de onde a gente estava vindo, se estava voltando de um curso, mas era um voo curto, e já contei isso aqui, era um voo curto e por isso botaram um avião pequeno. Sabe que dependendo das distâncias, né, os aviões vão aumentando. Cada avião é maior, ele tem mais possibilidade, mais autonomia para voar sem abastecer. Era uma viagem pequena e quando eu olho o avião, eu falo assim, meu Deus, isso é um ônibus. É um avião pequeno, a hélice lá de fora, tem esses aviões que passam com faixa de político, parecia com aquilo. Mas isso vai fazer o quê? O modelo do avião eu guardei até hoje para nunca mais comprar uma passagem que demonstre que vai ser esse avião.
ATR 400. Nunca voe num avião desse, você vai se arrepender amargamente. Então, um avião pequeno, sem brincadeira, acho que havia uns 40 pessoas no avião, 50 pessoas. E pelo avião ser menor, né, isso eu só soube depois, de amplo estudo, depois de achar que, né, a morte era chegada, esses aviões voam mais baixos do que os normais. E quanto mais baixo, não sei se você já percebeu, mais nuvem, mais turbulência. E estávamos nós naquele ônibus que voa, né, e quase eu estava procurando ali Macaense, Itapemirim no avião, o nome dele, mas era um voo da Azul, se eu não me engano. E está tudo bem, uma determinada hora, a moça vem com um serviço de bordo maravilhoso, né? Água com gelo, vem servindo água. Eu sei que de uma hora para outra, a sensação é todos vamos morrer, uma gritaria danada no avião, o avião pulando, batendo, caindo, fazendo assim, ó. Eu disse, a hora é chegada. Muito obrigado, me perdoe, não sei como é que você vai me receber aí, mas a moça, uma aeromoça caiu lá dentro do banheiro, você viu o tamanho do troço que foi, água para tudo quanto é lado, um monte de gente se molhando, a outra passou assim na lateral, assim, foi quase na cabine. Mas tinha uma moça do meu lado, aquela aí estava desesperada. Eu estava assim, é normal, isso acontece. Nunca passei por uma situação que eu tinha passado na sua vida dela. Acontece, isso aí, toda hora isso assim. Por dentro, né, só Deus sabia. Mas era um desespero, mas tinha tanta gente falando o nome de Deus naquele avião que foi impressionante. Eu não sabia que tinha tanto crente naquele avião. Sabe-se lá se era, né? E quando acaba o voo, a gente pousa, ninguém morreu, né? Estou aqui contando essa história. O avião, o piloto sai, um garoto que parecia ter uns 11, 12 anos, né, de idade. Aí eu estava gritando mesmo se eu soubesse que era ele, né? E ele olha para o moço e diz, caramba, você viu? Que pancada que deu, né? Você estava bem? Você estava tranquilo nessa hora? Não, estava bem, isso acontece. Porque esse avião é pequeno, então ele voa mais baixo. Eu vou saber, nunca mais eu vou pegar esse voo na minha vida. Mas o desespero que toma conta numa situação que você não tem nenhum controle, para muitas pessoas, esse é o conceito que elas têm de Deus. Deus, nunca te vi na minha vida. Nunca lembrei que isso existisse até hoje. Mas agora eu não sei para quem falar alguma coisa. Me ajuda, resolva. Então essas pessoas lembram de Deus na turbulência do avião, na freada brusca do carro, lembram de Deus apenas também nas horas das enfermidades, na semana difícil lá que tiveram no trabalho, na possibilidade de perderem alguma coisa. Querendo ou não, esse tipo de realidade demonstra o conceito que nós temos sobre Deus. Para alguns, Deus só existe para resolver problemas. É um salvador da pátria e nada mais. São muitos os conceitos sobre Deus que nós encontramos na nossa sociedade. Mas o curioso é observar que alguns deles estão também dentro da igreja. Há aqueles que, para eles, Deus também é a reunião de tudo que falamos. O seu conceito sobre quem Deus é uma coxa de retalhos. Eu e você que estamos aqui hoje, caminhando, ouvindo, percebendo sobre quem Deus é. Quem Deus é para você? Qual é o conceito que há na sua mente, que há na sua vida, que há no seu coração sobre quem Deus é? Por que a gente está falando de conceito? Porque de maneira muito didática, maneira que você enxerga Deus, vai influenciar diretamente o seu relacionamento com Ele. A maneira que você idealiza como Deus é, como Deus se comporta, essa será a maneira que você vai se relacionar com Ele. E o pior que eu e você podemos fazer, é o que nós queremos falar sobre isso nessa manhã, alguns que de maneira surpreendente já assumiram o papel de Deus em suas vidas. Muitas dessas pessoas estão na igreja e pensam que estão decidindo a sua própria história, decidindo a sua própria vida,
estão de fato se relacionando com Deus, mas elas que determinam as situações da sua vida, cumprindo o papel de Deus nas suas vidas. Se tivermos uma compreensão equivocada sobre quem Deus é, facilmente nós assumiremos o seu papel nas nossas vidas. Portanto, quem é Deus para você? O que você hoje, nessa manhã, teria a dizer sobre Ele? Esse texto que nós lemos nos traz um entendimento muito claro a respeito de quem Deus é. E veja, se nós temos um entendimento claro sobre Deus, nós também temos um entendimento claro a nosso respeito. Se enxergarmos Deus de maneira equivocada, também nos enxergaremos de maneira equivocada. Esse salmo que nós lemos hoje, quase todos que nós lemos eram de Davi, esse salmo que nós lemos hoje é um salmo de Moisés, onde ele traz um contraste entre a eternidade de Deus e a finitude do homem, a eternidade de Deus e a escassez de quem o homem é. Precisamos compreender, meus irmãos, depois de tudo que ouvimos nessa série sobre quem Deus é, o Deus que é eterno, o Deus que é puro, o Deus que não está preso ao tempo nem ao espaço. Essa é uma síntese desse salmo que nós lemos hoje. E nós, humanos, sim, é que somos frágeis, delicados, temos aqui um tempo determinado nessa terra. Portanto, quem é Deus? Quem nós somos? E a questão é que nós não podemos tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Eu e você não podemos viver a nossa vida como se controlássemos o amanhã. Por mais que façamos planos, por mais que tenhamos projetos, e de maneira nenhuma isso é errado, nós não podemos acreditar que controlamos o amanhã. Nós não podemos ter a certeza que vamos ter uma outra oportunidade nas nossas vidas. Portanto, o salmista aqui nos ensina a viver sob a ótica de Deus, entendendo quem Deus é, sabendo quem nós somos, entendendo que é desejo de Deus se revelar a nós, de que eu e você somos pecadores e necessitamos da sua presença e da sua graça. Volte lá no verso 1 comigo novamente, por favor. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Perceba, depois de tudo que você já ouviu até aqui, esse salmo é uma declaração da grandeza de Deus e da fraqueza humana. Será que, conscientes da grandeza de Deus e da fraqueza das nossas vidas, da fraqueza humana que você fazemos parte, será que temos levado a nossa vida debaixo da ótica de Deus realmente? E a grande questão que precisamos apontar é como temos levado a nossa vida sem levar Deus em conta. É evidente que, para mudarmos o nosso conceito sobre Deus, isso vai envolver relacionamento com Ele. Isso vai envolver colocar o Evangelho no centro das nossas vidas, colocar Deus no centro de quem nós somos. Qual é o cenário do mundo que nós vivemos hoje? O mundo que nós vivemos hoje, Deus não é mais o centro. Ninguém mais pensa a sua vida pensando debaixo da ótica de Deus. Hoje quem está no centro é o homem. Tudo que a gente vai fazer, tudo que os homens desejam fazer, precisam estar de acordo com seus prazeres, com a sua felicidade, com seus planos, com seus sonhos. Tudo que a gente vai definir, decidir, contratar, está sempre baseado naquilo que nós imaginamos, naquilo que nos satisfaz. E olhando propriamente para os cristãos, onde está
o desejo de agradar ao Mestre nas nossas vidas? Onde Deus está nas nossas decisões? Onde Deus está situado quando nós nos relacionamos, quando nós contratamos, quando nós planejamos, quando nós projetamos a nossa vida? Em que ponto da história Deus está quando a gente define as nossas escolhas? Será que Deus está sendo levado em conta? Será que Deus é alguém a ser ouvido? Se você pensa em alguma coisa, como por exemplo, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar de emprego, são coisas que vão afetar a sua família. Então provavelmente você vai ouvir a sua família. Se você deseja agradá-los, se não é somente o que você acha que é levado em conta, provavelmente você sentará com a sua família e levará em conta os seus pontos. Diante de tudo que a gente decide, onde Deus está? A que horas nós temos ouvido o conselho de Deus sobre aquilo que já decidimos até hoje? Quando que Deus foi ouvido? Se é algo que eu e você precisamos mudar no nosso conceito sobre Deus, não são os nossos conhecimentos teológicos, não são mais livros sobre Deus, não são apenas mais leituras sobre Deus, mas se é algo que eu e você precisamos aprender ou mudar no nosso conceito sobre Deus, são nas implicações das nossas vidas. Veja que Moisés começa dizendo: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Nos relacionamos com Deus que quer se revelar a nós, e eu e você podemos nos refugiar nele. Veja que Moisés está dizendo que nós podemos abrigar nele as nossas vidas. Um homem levará uma vida muito pesada se tentar desenvolver a sua vida sozinho. Moisés está dizendo que nós podemos refugiar nele. Deus é o nosso refúgio sempre, sempre, de geração em geração. Moisés está nos dizendo que nós não podemos ou devemos colocar a nossa vida em Deus apenas em algumas situações. Interessante como o cristão muitas vezes age. A gente, aqueles que ainda oram, evidentemente, né? A gente senta para orar com Deus e: Senhor, eu preciso que o Senhor possa agir nisso, nisso e nisso. Fala de 3 coisas, e na verdade são 3 problemas, 3 coisas que ele não conseguiu resolver. Nós, como cristãos, precisamos desenvolver a capacidade de colocar toda a nossa vida nele, até o que a gente acha que resolveu, até o que a gente acha que acertou. Precisamos desenvolver a capacidade de nos refugiar totalmente nele. Diferente dos muitos conceitos que nós ouvimos aqui no início dessa mensagem, Deus não é o nosso guru. Quando a gente vai diante dele: olha, Senhor, a essa situação, o que eu devo fazer? Mas eu queria falar com você sobre outras coisas. Não, é só sobre essa situação. O resto, eu não queria que o Senhor se metesse. Deus não é um guru, não é um salvador da pátria. Para alguns momentos, Ele é Deus. Ele precisa ser honrado em todos os momentos das nossas vidas. Mude o seu conceito sobre quem Deus é. Ele não é um ser distante, impessoal, que não está nem aí para o que acontece aqui na nossa vida. Ele não é uma luz. Ele não é uma potência de força. Esse Deus ao qual nós nos relacionamos é um Deus presente. E Moisés está dizendo que nós podemos refugiar nele sempre, não em alguns momentos, mas sempre. Alivie sua bagagem nessa manhã. Deus é refúgio contínuo para as nossas vidas.
verso 2 ele diz: antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazem os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Perceba, o verso 2 fala exclusivamente de Deus, e o verso 3, exclusivamente de nós. Veja o verso 2: de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Veja, esse Deus não está preso a nada. Em todo o tempo Ele é Deus, desde sempre. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Veja o Deus ao qual você está servindo, o Deus ao qual você está honrando, o Deus ao qual ama você. De eternidade a eternidade, Ele sempre será Deus. Ele é o dono da vida. É por isso que o cristão precisa saber quem ele é, para que então ele saiba e perceba quem Deus é. Então perceba uma coisa: não é você que está no controle, é Deus. Porque a vida vai passando, irmãos, e muito facilmente a gente vai invertendo esses papéis. De maneira quase imperceptível, a gente vai tomando conta das nossas vidas. Há aqueles que conseguem o trabalho mais árduo de tomar conta da vida dos outros também, né? Mas vamos falar só da nossa por enquanto. A gente vai tomando conta da nossa vida acreditando que nós somos responsáveis por ela. Afinal de contas, se você não trabalha, você não recebe. Afinal de contas, se você não vai para o seu trabalho e retorna, se você não cumpre o seu papel como funcionário, você não receberá. Se você não recebe, você não tem dinheiro para os seus, as suas despesas pessoais, alimentação, comida, casa, carro, enfim. Então a gente acredita, porque a gente está fazendo algumas coisas para a nossa vida, a gente acredita que nós somos os responsáveis por ela. A gente acredita que nós estamos no controle da situação. A gente acredita que nós somos responsáveis pela manutenção da nossa vida. E até certo ponto esse pensamento até está correto. Você quer te levar para o outro lado? Nada disso que você faz aconteceria de fato se Deus não estivesse no controle. Quem Deus é e quem é o homem. Então você acredita que está no controle? Eu faço a você algumas perguntas. Quem é que toma conta da sua vida? Quem é que cuida de você? Você realmente se sente capaz de trazer cuidado sobre a sua vida? Eu tenho certeza que não. Quem que planejou a sua vida até aqui hoje? Quem é que anda cuidando dos seus filhos, mesmo quando você não está por perto? Quem permite a você levantar diariamente? Se de fato há algumas coisas na nossa vida que eu e você precisamos decidir, nós precisamos saber se somos nós ou de fato Deus que está no controle da nossa vida. A gente não pode se enganar, meus irmãos, de que precisamos saber quem cuida de quem precisa de quem. Muitas vezes nós caminhamos altivos, acreditando que não precisamos de ninguém, agimos a nossa vida como se pudéssemos viver independente, inclusive, desse Deus que Moisés está nos dizendo que desde a eternidade, de eternidade a eternidade, Ele é. Ele é grande, o nosso refúgio sempre, eternamente bom. Às vezes a gente olha para a Bíblia, vemos grandes textos sobre o agir de Deus, e a gente pensa que essa realidade ficou no passado. Deus fez. Moisés está aqui dizendo que não, Deus é eterno.
eternamente bom, eternamente santo, eternamente puro, eternamente misericordioso. Dos atributos de Deus nós precisamos crer que eles são eternos. Aquilo que Ele fez no passado, Ele ainda pode fazer hoje. Ele não muda, Ele é Deus. Moisés nos diz que Deus nunca muda. E diz sobre a nossa condição: nós somos frágeis. Ele, para colocar um homem de volta ao pó, simplesmente diz: retornem ao pó, seres humanos. Qualquer coisa nos derruba, né, irmãos? Aqui andando bem, com a saúde boa, aí não precisa ser nada sério, só uma virose, uma gripe, uma dor de cabeça muitas vezes, aquela que você não consegue abrir o olho, precisa apagar as luzes do quarto, nos paralisa. E eu não quero constatar isso para que você fique mal, ou para que você, meu Deus, como a gente não vale nada. Eu quero que você constate essa fragilidade humana, para que você saiba que comprometido a viver sob a perspectiva de Deus, debaixo dessa ótica. Totalmente frágeis. A gente muda o tempo inteiro. Você vê o camarada hoje sorrindo, no próximo domingo, no próximo amanhã, rapaz, tá um cara feio, entendi o que foi, estava tão feliz ontem. Não é isso, não é desse jeito. Inconstantes o tempo inteiro, num mundo que sempre muda. E Moisés está nos dizendo que é libertador para nós nos refugiarmos num Deus que é eterno, não muda. Um Deus em quem você, seus filhos, os filhos de seus filhos poderão se refugiar nele. Toda a sua geração poderá se refugiar nele, porque Ele cuida de nós e Ele é eterno. Talvez você precise mudar o seu conceito sobre quem Deus é. Depois de tantos salmos que nós lemos aqui nesses domingos, o que mudou com você? Qual o relacionamento que você está desenvolvendo com Deus? Será que o que você está desenvolvendo hoje é de fato um cristianismo verdadeiro? Que se refugia em Deus em todo o tempo? Ou o seu relacionamento com Deus é um encontro semanal? Quando você diz que vem à sua casa. Quando acaba o culto, Deus fica na sua casa e você vai para a sua vida. A gente pensa assim, né? Vou na casa de Deus, adorei a Deus, quando acabou o culto, ó, daqui, passa não, fica aí mesmo. Deixa eu ver minha vida, tem muita coisa para mudar na minha vida. O dia que tiver tudo arrumadinho, eu te chamo. O dia que tiver tudo certo, o dia que eu terminar de arrumar essa bagunça da mudança, então eu te chamo. Até então, só fica aí, me espere, que domingo que vem eu estou de volta. Se Deus ao qual nós servimos não é um Deus religioso. A gente não vem aqui para ver Deus. Deus é visto na criação, na sua palavra, nas nossas vidas. Deus é muito maior do que o nosso conceito religioso sobre Ele. Deus não tem uma casa. Esse lugar aqui é casa de Deus porque nós estamos aqui. Aqui não é um lugar sagrado que Deus habita. E quando saímos daqui, Deus precisa permanecer nas nossas vidas. Deus não tem nenhum desejo, meus irmãos, de estar em coisas, em performance, em estereótipos que representem a sua presença. Quer ficar em você, você pode se refugiar nele. Dessa vez você pode se voltar para Deus, assumir suas fragilidades, confessando sua dependência dele. Permita que o seu Deus, o Eterno, se apresente a você nessa manhã como seu
refúgio. Veja Deus como esse lugar seguro, que você pode entregar o seu fardo. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele não muda. Ainda hoje eu e você podemos lançar o nosso fardo sobre Ele. A gente anda tão desesperado. E Deus está só nos dizendo: confia em mim. Se entrega então, se entrega a mim. Eu sou seu Deus, eu sou o seu refúgio. Qual é o fardo que você está carregando? É o poder? É o dinheiro? É o orgulho? São os relacionamentos? É a aceitação pessoal? O problema familiar? Entregue seu fardo a Ele. Lembre-se que você jamais conseguirá ser o Deus da sua vida. Coloque sua vida nele. Refugie-se nele. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. Esse Deus é o nosso refúgio. Nós somos finitos aqui dessa terra. Nós podemos nos relacionar com Deus que é eterno. É evidente que nas nossas faculdades humanas jamais compreenderemos Deus plenamente. Enquanto podemos conhecer a Deus de um modo verdadeiro, crendo nas Escrituras, aquilo que elas dizem a respeito de Deus é verdade, mas não apenas de maneira acadêmica, porque concordar com o número de verdade nunca fez de ninguém um discípulo de Cristo. Podemos conhecer a Deus de um modo verdadeiro, para que Deus não seja um conceito vazio nas nossas vidas. O Deus que seja o nosso refúgio. E ao olharmos para isso, meus irmãos, é uma obra que só o Evangelho pode fazer. Transformar pecadores como nós em filhos amados pelo Pai. A obra do Evangelho é real. Fazendo com que eu e você, então, agora possamos não apenas nos relacionar com Ele, mas desfrutarmos do seu amor, desfrutarmos do seu perdão, desfrutarmos da sua graça. Não baseado naquilo que nós fazemos, mas por conta da obra de Cristo, por conta daquilo que Jesus fez por nós. Desarme-se nessa manhã, refugie-se nele, coloque seus fardos diante dele. Ele é um Deus presente, consolador. Amém? Vamos orar? Queria que você baixasse a sua cabeça. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, para que não caiamos no erro de tentar desenvolver a nossa vida sozinhos, ó Deus. Não caiamos no erro de acreditar que podemos resolver a nossa vida de maneira solitária. Faz-nos compreender para quem nós somos, frágeis, humanos, dependentes da Tua graça, do Teu perdão. Que possamos reconhecer hoje quem o Senhor é. Deus eterno que nunca muda. O Deus em que nós podemos nos refugiar sempre. O Deus que deseja se relacionar conosco. O Deus que é presente nas nossas vidas. Entregamos a Ti os nossos fardos, ó Pai, nessa manhã. Os nossos anseios, as nossas grandes dificuldades, ó Pai. Obrigado pelo Teu Evangelho que permite nos relacionarmos com o Senhor. Que permite, ó Pai, que recebamos o Seu perdão. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus.